o Caio, né, como eu falei, ele vai dar a palestra de incorporações imobiliárias. Ele é diretor comercial e sócio da Milton Incorporadora, né? Ele é engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e é pós-graduado em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Vamos dar boas-vindas para o Caio. Boa noite, Boa Caio. noite, Ezequiel. Tudo jóia. Está me escutando 100%? Sim, estamos escutando. Ótimo. Vamos lá, acho que você já apresentou um pouco. Meu nome é Caio Lobo, vou falar aqui um pouco para os alunos sobre incorporação imobiliária. Eu gosto de fazer a seguinte temática. A gente vai falar aqui, eu vou mostrar uns slides, bem poucos slides, mas a gente vai entrar bem no tema para dar uma introduzida, para nivelar todo mundo em relação ao que a gente está falando. E no segundo momento eu queria deixar um tempo maior para perguntas. Então, assim, vamos tentar passar alguns pontos, introduzir todo mundo o que é incorporação imobiliária, como a gente tem que fazer, e nesse segundo momento a gente só responde toda pergunta que o pessoal aí tiver. Mas é isso, quer falar mais alguma coisa ou eu posso botar aqui? Vou compartilhar a tela aqui. Então vamos lá. Tá todo mundo me vendo, escutando, belezinha? Qualquer coisa vai me chamando aí, o Eric, Ezequiel, e vai me avisando que eu vou vendo. Mas então, a palestra é uma palestra sobre incorporações imobiliárias, um caminho para empreender na engenharia civil. Por que a gente está falando aqui de um caminho para empreender na engenharia civil? Eu sou engenheiro também, eu sou engenheiro formado, e quando a gente escolhe essa profissão, escolhe o caminho da engenharia civil, a gente passa por várias opções. A gente pode ir para projetos, a gente pode ir para estrutural, sanitário, para obras, e um dos caminhos que a gente pode escolher é o da incorporação imobiliária. Então, eu sou incorporador, eu sou formado há 10 anos, mas hoje eu vivo totalmente da incorporação imobiliária e eu vou contar um pouco aqui como que isso funciona. Vou botar aqui o computador. Então, primeiro, para falar de incorporação imobiliária, primeiro vamos entender quem que está falando, por que sou eu que estou aqui falando sobre incorporação imobiliária. Eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios na Dom Cabral, já indo para uma área um pouco mais de gestão e menos técnica. Então, essa formação inicial me deu uma bagagem para estar atuando mais nessa parte de incorporações. Sobre a minha empresa, eu sou diretor e eu também sou sócio da Mitro Construtora Incorporadora. A gente já tem no nosso histórico aí mais de 10 empreendimentos lançados, vendidos e construídos, e a gente também já fez obras de 5 loteamentos. Então, pensando aí nos últimos 10 anos, pensando no background, no que eu vim fazendo, passa muito por aí. Então, esse é o histórico e é por isso que eu estou aqui para falar. A minha parte não é tão teórica, eu venho falar da parte prática do que é a incorporação imobiliária, como que isso funciona e ensinar um pouco para quem, às vezes, tem a vontade de seguir esse caminho. Esse aqui são alguns dos meus empreendimentos. Eu já trabalhei em outras empresas em questões de prédio e outros tipos de obras, trabalhei em usina hidrelétrica, já trabalhei em estradas, mas eu comecei a fazer na minha própria empresa casas. E fazendo casas, eu descobri que tinha um mercado muito grande para condomínio de casas, que são da mesma forma que prédios, são obras de incorporação que a gente consegue vender na planta e tudo mais, mas é um segmento diferente. Então, hoje, eu tenho uma especialização, um nicho bem focado em casas, e é isso que a gente vem atuando aqui na empresa, na Mitro. Então, já entrando ali no ponto, incorporar como carreira dentro da engenharia civil. O engenheiro civil, pela própria formação dele, ele tem uma vantagem competitiva em relação às outras profissões. Por que eu estou falando isso? Para ser incorporador imobiliário, não necessariamente eu tenho que ser engenheiro. Mas na nossa faculdade, a gente aprende sobre obra, a gente aprende sobre viabilidade, planejamento. Vocês devem ter feito aí MS Project, estou vendo aí muito falar de Power BI,
Excel também, aí tem a questão de AutoCAD, Revit, vocês têm toda essa bagagem técnica, toda a bagagem envelopada ali técnica. Então, quando eu saio da faculdade, eu me saio mais preparado que as outras profissões para atuar na parte de incorporação imobiliária. Então tá, se de obra eu já entendo, se de custo eu já entendo, se de gestão eu já entendo, só falta eu aprender o que eu não aprendo na faculdade, claro. Então, assim, o que eu tenho na faculdade é suficiente para eu fazer incorporação imobiliária? Pelo menos pelo que eu aprendi na minha faculdade, pelo meu histórico, não. Mas já é um puta no começo. Já é um começo melhor do que praticamente qualquer outro curso. Qualquer outro curso. Então tá, se eu aprendo a parte técnica da faculdade, que é isso que eu falei, eu aprendo a fazer projeto, eu aprendo a tocar obra, eu aprendo sobre os tipos de fundação, eu aprendo sobre cálculo estrutural, eu aprendo toda essa parte. O que vai faltar para mim? Que tipo de informação que eu tenho que correr atrás? Aí aqui eu vou listar algumas. Gestão de empresas, principalmente recursos humanos, que eu tenho que aprender a lidar com uma empresa em si, eu tenho que aprender a tocar. Matemática financeira, que é importantíssimo. Na faculdade a gente tem muito cálculo, tem muita parte daquele cálculo mais tradicional para equações matemáticas. No mercado de trabalho, principalmente na incorporação imobiliária, a gente tem uma coisa que a gente vê muito pouco na faculdade de engenharia civil, ainda vê alguma coisa, mas é menos, que é a matemática financeira aplicada. Então, a gente entra num grau muito mais complexo de matemática financeira. Então, assim, se vocês não tiverem ainda a matéria na faculdade, quando for ter, dá atenção para essa matéria, que ela vai dar uma base muito grande para os próximos passos, que é para uma matemática financeira mais avançada. Questão de tributação e contabilidade. A gente não aprende muito pouco, na verdade, na faculdade, quase nada. Ah, mas a gente tem que ser o contador? Não precisa. Eu não estou falando aqui de eu tenho que ter uma formação de contabilidade para conseguir ser incorporação imobiliária, nada disso. Mas eu tenho que entender para conseguir botar dentro do meu estudo, dentro da minha viabilidade, para conseguir que funcione aquilo. E outra parte, noções jurídicas. Da mesma forma, então eu tenho que ser advogado para incorporar? Não. Mas eu tenho que entender os pressupostos básicos. Vocês vão ver que aqui a gente vai falar um pouco de legislação, mas a premissa básica é que eu tenho que entender pelo menos o mínimo para estar dentro daquele projeto. E a última parte, para mim, uma das mais importantes, negociação e vendas. Uma coisa que a gente aprende muito pouco na faculdade, eu acho que isso é em qualquer curso, não é nem só na engenharia civil, é a vender. Basicamente, a gente aprende a fazer um serviço, a gente aprende a oferecer um serviço, mas a gente não aprende a vender esse serviço. Então, dentro da incorporação imobiliária, mas eu acho que isso é praticamente qualquer ramo que você for seguir dentro da engenharia. Além de saber fazer bem feito o seu serviço, você vai ter que aprender também a vender esse serviço. Então, vamos para o próximo ponto. Eu estou falando aqui, falei quem que eu sou, falei por que eu estou aqui falando sobre incorporação imobiliária, falei o tanto que isso é um caminho melhor para o engenheiro do que em relação às outras profissões, no sentido, é mais fácil um engenheiro civil virar incorporador do que um dentista virar incorporador. Não que não tenham dentistas incorporadores, eu conheço alguns, mas é mais fácil para a gente já tem parte do caminho mais trilhada. Mas aí eu estou falando em incorporação imobiliária, incorporação, vocês estão na faculdade. Eu entendo que muita gente ainda não teve esse contato com o mercado de trabalho, não trabalhou numa construtora, numa incorporadora, e não sabe bem o que é. Então, nesse momento, a gente vai falar isso. O que é incorporação imobiliária? Então, um conceito bem básico, falando uma palavra mais simples, incorporação imobiliária é construir um empreendimento para vender as unidades imobiliárias a terceiros antes da construção ou durante a construção, ou seja, na planta. Então, basicamente, incorporação imobiliária é produção de imóveis para venda na planta. Isso é o que significa incorporação imobiliária a pé da letra. Mas, espera aí, por que tem esse termo? Por que chama esse nome? Por que não podia ser mais simples? É só falar que vai vender na planta. Porque antes de 1964, isso não era possível ser feito de forma legal. Então, com a Lei 4.591, a partir de 64, a gente tem a prerrogativa de, por exemplo, a gente faz um registro de incorporação através de documentos, de memoriais, e registra em cartório mostrando o que a gente vai fazer. Ou seja, eu vou construir um prédio de 10 andares, estou dando um exemplo. Nesse prédio, eu vou colocar ele todo no porcelanato, retificado polido 60 por 60,
cada apartamento vai ter tal tamanho, tantas garagens, eu faço isso tudo e registro no cartório. Isso a gente chama de registro de incorporação. A partir desse momento, legalmente, eu posso vender aquela unidade, sem que ela esteja pronta. Ou seja, está na terra o lote, eu não tenho nada ali, mas legalmente eu já posso vender essa unidade como pronta estivesse. Então, desde quando a gente pode fazer isso? No Brasil, desde 1964, que é quando foi instituída essa lei. Antes disso, o pessoal vendia na planta? Vendia, mas não era protegido por lei. Ou seja, antes de 1964, às vezes eu falava assim, não, eu vou construir um prédio de tantos andares, eu vou te vender um apartamento. Ponto. Chegava na hora da entrega, era um apartamento, às vezes, com um tamanho diferente do que você esperava, com acabamento diferente do que você esperava, sem vaga de garagem, alguma coisa assim, e você não tinha nenhuma proteção legal, ou seja, era no fio do bigode. Eu tinha feito uma promessa entre as partes, um contrato de promessa, mas não tinha um registro de incorporação que protegia ambas as partes. Nem o vendedor, o construtor, o incorporador, nem quem estava comprando. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa podia falar assim, não, eu te contei que eu ia te vender um apartamento de 50 metros quadrados. Você que achou que era 70. O cara, não, eu tenho certeza que era 70. Então, para evitar esse tipo de embate, foi criada essa legislação que, como fica tudo registrado no cartório, a pessoa já compra aquele imóvel sabendo como ele vai ser e lá registrado. Se houver qualquer disputa, a pessoa vai lá no cartório, está escrito aqui no cartório que seria desse jeito. Então, a incorporação imobiliária ela veio para deixar mais claro para todas as partes envolvidas, para facilitar para o incorporador e para facilitar para quem estava comprando também. Então, aí, dentro da incorporação imobiliária, a gente costuma ter uma dúvida, que ela é bem comum. É comum que incorporadores comecem com desenvolvimento imobiliário apenas, construindo para venda os imóveis já prontos. Quando eu comecei, eu não comecei desenvolvendo e vendendo na planta, até porque, como eu não tinha portfólio, eu não tinha nada, ia ser difícil alguém comprar de mim. Então, eu comecei construindo algumas casas e, com elas prontas, eu já vendia. Isso é incorporação imobiliária? Não, isso é desenvolvimento imobiliário. Por que é muito parecido o termo e por que a gente usa os dois? Porque, normalmente, o incorporador imobiliário ele faz também desenvolvimento imobiliário. E quem faz desenvolvimento imobiliário também faz incorporação. Então, acaba que as duas coisas se confundem. Então, se alguém falar para você, não, eu construí aqui um prédio de 4 pavimentos e agora que ele está pronto eu vou vender. Isso é incorporação imobiliária? Não. Por quê? Porque eu só estou vendendo depois de pronto. Mas aí outra pessoa fala, estou construindo aqui um condomínio de casas, estou já botando a vender na planta, fiz o registro de incorporação, isso é incorporação imobiliária? Sim. Por quê? Fiz o registro de incorporação e vendi na planta. Então aqui, a gente falou o título da palestra sobre incorporação imobiliária, aqui a gente deu uma noção do que a gente está falando. Então, se alguém te perguntar, você fala, não, incorporação imobiliária basicamente é fazer o registro de incorporação no cartório para que eu consiga vender na planta. Ponto. Isso define bem a incorporação imobiliária. Então tá, falamos de incorporação imobiliária, mas eu, como incorporador, qual que é meu papel nisso aí? O que o incorporador faz? Então aqui a gente está falando o quê? Que ser um incorporador é um caminho dentre vários que existem dentro da engenharia civil. Mas o que essa figura, o que o incorporador ele faz? Eu sei que eu sou engenheiro e eu sou incorporador. Eu toco obra, eu faço isso, o que eu faço? Então vamos tentar entender. No desenvolvimento de empreendimentos, o incorporador é o que articula o negócio imobiliário. Ou seja, que toma o risco do negócio. Ele faz acontecer. Então aqui eu botei até uma figurinha aí do cara que faz tudo, para olhar muito isso. O que o incorporador faz? Quando alguém perguntar isso, o incorporador ele é o empreendedor dentro do negócio todo. Então, o incorporador imobiliário é o que faz aquele negócio acontecer. É o que arruma o negócio, viabiliza, como se diz, ele viabiliza um negócio que está do zero. Ou seja, existe uma área, existe um terreno,
se eu fizer uma permuta com aqueles donos do terreno, se eu conseguir dinheiro no banco, se eu conseguir uma construtora para fazer minha obra, eu bolo isso tudo, coloco uma imobiliária para vender e consigo ganhar dinheiro fazendo essa incorporação. Então, quem que é um incorporador? Ele não é o construtor, ele não é imobiliário, ele não é o dono do terreno, ele é simplesmente o que articula o negócio todo. Então, que isso fique claro, qual que é a nossa função como incorporadores imobiliários? Fazer que aquele negócio aconteça. E a coisa mais comum que existe, incorporadora não é necessariamente a construtora. Falando um pouco da minha empresa, nós somos mitro, construtora e incorporadora. Ou seja, além da gente atuar na parte de incorporação, a gente também atua na parte de construção. Isso é regra? Não. Tem muitas incorporadoras que não são construtoras. Ou seja, é uma incorporadora e na hora de fazer a obra em si, de tocar lá, ele contrata uma construtora para fazer aquela obra. Não é muito meu perfil, que como eu sou incorporador, e a gente também, eu e meu sócio, nós somos engenheiros civis, para a gente vê que faz mais sentido a gente fazer as duas coisas. Porque como a gente vai ter que vender, articular no negócio, a gente quer na outra ponta também garantir aquela qualidade de obra, garantir o que a gente está vendendo. E para a gente fazer isso é muito mais fácil quando nós somos também os construtores. Então, assim, para vocês que são técnicos, que vocês têm uma bagagem mais técnica, eu recomendo que tenha esses dois chapéus. Não só de incorporador, mas de construtor também. Mas, assim, lembrando novamente, não é a mesma coisa e não é necessário. Várias construtoras, inclusive grandes incorporadoras do Brasil, não são construtoras. Elas contratam construtoras para tudo. É lógico que elas têm bons parceiros, elas têm boas construtoras para dar suporte para ela, mas não é obrigatório que a incorporadora seja também a construtora da obra. E assim, a gente falou que a incorporação imobiliária ela vem de uma legislação de 1964 que determina sobre as regras da incorporação e tudo mais, mas assim, pensando nessa legislação, quem pode ser um incorporador imobiliário? Ou seja, a gente está falando aqui de engenheiro civil, de engenharia, qualquer pessoa pode ser incorporador? Aí a gente vai ver que não. De acordo com essa lei, que é a lei que eu te falei de 64, a lei 4.591, no artigo 31, apenas 3 tipos de pessoa estão habilitados para ser incorporador imobiliário. Primeira e mais comum, o proprietário do terreno em que a incorporação será realizada. Nesse enquadramento, entre as pessoas não técnicas. Ou seja, vocês lembram que eu falei? Uma incorporadora não precisa ser uma construtora, nem precisa ter um engenheiro? Pois é, se aquela incorporadora for a dona do terreno, ela automaticamente está habilitada para fazer incorporação no próprio terreno. Então, assim, a gente vê muitos não técnicos trabalhando na área, muitas pessoas, igual eu falei, dentista, médico, advogado, ou a pessoa, às vezes, até sem formação superior, fazendo papel de incorporação. Por quê? Porque, normalmente, eles fazem parte do grupo proprietário do terreno. E se eles fazem parte, eles estão automaticamente habilitados. Um segundo, o construtor, responsável por grandes partes das incorporadoras. Mas é lógico, se eu sou construtor, eu não necessariamente tenho que ser dono do terreno. Então, assim, isso já me abre outra porta. Então, como eu sou o construtor, eu sou um engenheiro, eu sou técnico ali, e a minha empresa ela está incorporando, por eu ser a própria construtora, eu já estou habilitado legalmente para fazer isso. E a gente tem um terceiro player, que é o corretor de imóveis. Além de proprietário do terreno e do construtor, o corretor de imóveis que fez aquela intermediação, ele também pode se responsabilizar pela parte de incorporação, que é basicamente registrar ali, pensando no corretor, fazer o registro no cartório da incorporação. E assim, isso eu gosto de falar muito, porque a gente está num mundo que cada vez mais, no Brasil principalmente, o empreendedor ele vem sendo melhor visto. Durante muito tempo, vocês estão na faculdade agora, mas vocês não pegaram. Acho que praticamente do ano 2000 para cá, ficou muito mais vantajoso, digamos assim, durante muitos anos o funcionário público era melhor visto. Hoje a gente está tendo uma mudança ótica em cima do empreendedor. O próprio empreendedor, as pessoas estão dando mais valor naquilo, vê que o empreendedor ele move a economia, o empreendedor faz muita coisa acontecer. Então, falando sobre isso, incorporar é empreender, um tipo de empreendedorismo. E como todo tipo de empreendedorismo,
é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Ou seja, qualquer pessoa, todo mundo pode falar, eu quero ser um incorporador, mas não é para qualquer um. Como o empreendedorismo não é para qualquer um. Tem muita gente que precisa de um salário fixo, tem muita gente que precisa de uma estabilidade, tanto emocional quanto financeira. No caso do empreendedorismo, a gente sabe que não é assim. A gente entrar numa carreira, numa vida de empreendedor, automaticamente a gente corre riscos, a gente tem oscilação de renda, então qualquer um pode tentar ser, mas não é qualquer um que quer ser, porque tem pessoas que querem outros estilos de profissão. E outra coisa, tem muita gente que me fala, nossa, mas você trabalha com incorporação, é difícil demais, tem que aprovar na prefeitura, isso, é licença, é aquilo, tem o perigo de não vender, você tem que alavancar capital, buscar dinheiro no banco, ao mesmo tempo você pode não conseguir vender as unidades e ficar no prejuízo, corre todos esses riscos. Mas tem uma grande vantagem que eu falo isso para todo mundo. Se fosse fácil, muito mais gente faria e não seria tão rentável. Ou seja, se qualquer pessoa falar, não, eu vou lá que é facinho fazer aquilo. Se fosse assim, melzinho e chupeta, não daria dinheiro, porque como está todo mundo fazendo, ia estar todo mundo disputando um mercado mais baixo, uma rentabilidade mais baixa. Mas como é uma coisa difícil, é uma coisa que exige muito esforço, exige muito conhecimento, muita resiliência, não é muita gente que se aventura nessa atividade, que é a incorporação imobiliária. Aí, falando mais disso, agradeça por essas dificuldades no caminho. Persevere em momentos difíceis, lembrando que outros desistiram naquela situação. A gente está aqui com a incorporadora já tem quase 10 anos. E nesse prazo, teve vários momentos que eu não vou mentir, dá vontade de desistir. Você olha assim, nossa, mas esse problema de novo, esse pepino para resolver, isso aqui, será que não é melhor eu seguir outro caminho? Às vezes fazer um concurso e ficar mais tranquilo com a renda estável, fazer outra coisa. E ao mesmo tempo a gente lembra, quando a gente persevera e dá certo, é lógico que nem tudo dá certo nesse caminho, mas na média dá mais certo que errado. Então, como na média isso dá certo, a gente consegue uma rentabilidade maior, que é o que a gente fala, a gente vai eliminando as pessoas que não têm resiliência, não têm o perfil do empreendedor. Então, todo mundo que vai conversar comigo, vou começar a ser um incorporador, o que eu faço? Eu primeiro deixo a casca grossa, ou seja, quando a gente fala casca grossa começa a entender que você vai ter muita pancada, muita coisa, e você vai ter que sobressair em cada uma dessas. E não é fácil, não é bonito, igual no discurso aqui. É muito mais difícil do que parece. Mas perseverar, no final das contas, vale a pena. E aqui eu queria falar para vocês, acho que a maioria de vocês está em Anápolis, né? E eu estou aqui em Goiânia, mas isso vale para o Brasil inteiro. Uma das grandes vantagens do mercado imobiliário é que ele é local. O mercado imobiliário, cada lugar que a gente vai, ele funciona de um jeito. Então, por exemplo, para quem está em Anápolis e é de Anápolis, provavelmente tem mais vocação para incorporar aí do que eu. Por quê? Porque eu estou acostumado com Goiânia, estou acostumado com o Senador Canedo, com a Aparecida de Goiânia, da região metropolitana aqui. Quando eu saio um pouco da minha região, eu deixo de conhecer tão bem aquele sistema, aquele ecossistema. Eu deixo de conhecer os modelos de aprovação, o tipo de produto que vende bem na região. Então, eu falo assim, é uma vantagem imensa para os pequenos incorporadores o mercado imobiliário por ele ser local. Então, assim, não adianta, pode ser a maior incorporadora do Brasil, ela não vai ser tão boa no mercado de Anápolis quanto os próprios players de Anápolis, os próprios incorporadores de lá, porque ela não conhece tão bem aquele negócio. Igual eu falo, às vezes eu estou construindo aqui numa rua que eu jogava bola quando eu era criança, ou então eu estou construindo um lugar que eu ia com meu pai há muitos anos atrás. Então, isso faz com que eu saiba muito detalhe daquela região. Isso me dá uma vantagem competitiva imensa em relação a pessoas de fora. Então, assim, o que eu recomendo para todo mundo? Gostei dessa área, vou incorporar. O que é melhor? Eu falei, o melhor é incorpore e construa numa região que você conhece. Isso você vai estar saindo, por ser engenheiro, vocês já estão um pouco na frente. Agora, vocês vão sair mais um pouco na frente por estar incorporando numa cidade que você conhece. Então, deve ter muita gente aqui que é do interior. Ou seja, não, eu sou de Goianésia, eu sou de Porangatu, sou de Catalão, sou de uma cidade do interior. Eu conhecendo aquele interior, eu tenho muito mais chance de acertar no meu negócio
de ter um negócio mais rentável do que pessoas, às vezes, que nunca foram na cidade. Então, às vezes, vai chegar alguém de Goiânia, lá em Porangatu, e falar, não, eu acho que aqui podia fazer um jardins no meio da cidade. Aí, o que o pessoal de Porangatu vai falar? Não, aqui ninguém gosta de condomínio fechado. Aqui a gente gosta que a segurança não é tão problema ainda, a gente gosta de casa de rua, gosta do portão, gosta de estar mais perto. Então, quem é do mercado local entende esse tipo de coisa. Quem é, às vezes, de outra cidade não entende tão bem. Então, assim, isso já é uma dica. Aproveitem o que vocês sabem da região de vocês. Aí, outra coisa melhor ainda, a maioria das incorporadoras de capital aberto, aquelas que estão listadas na Bolsa, que têm muito recurso de Bolsa de Valores, elas são nichadas em São Paulo. Ou seja, elas só atuam em São Paulo e não têm interesse de atuar em outras regiões do Brasil. O que isso é para a gente? É fantástico. Se a empresa que está cheia de capital está lá em São Paulo atuando, aqui em Anápolis, em Goiânia, em outras cidades, a gente pode competir mais de modo mais justo, com players locais que têm uma condição parecida com a nossa. Eu falei de incorporação, falei o que é, do modo, mas vamos falar assim, o que engloba essa incorporação? Dentro do mundo das incorporações tem diversos segmentos, cada um deles com modelos de funding específicos. Funding é fonte de recursos, é o jeito de trabalhar a estruturação financeira. Então, vou falar aqui, residencial. Eu posso fazer casa, prédio, loteamento de baixo, médio e alto padrão, isso dentro das incorporações imobiliárias. Então, você vê que tem alguns jeitos diferentes. Eu posso trabalhar com hotelaria, eu posso trabalhar com comercial, escritórios, shoppings e galpões logísticos, outras coisas. Ou seja, dentro do mercado imobiliário, dentro desse mundo, desse universo, eu posso fazer várias coisas. O importante é o quê? Eu me especializar em um específico. Eu tenho um ramo, um nicho, um segmento específico. Porque, por exemplo, se eu sou acostumado a construir prédios populares, não adianta eu querer competir com alto padrão, porque a minha força de trabalho, o meu jeito de trabalhar é totalmente diferente de outra empresa que tem outro costume, que tem outra cultura. Então, principalmente para vocês que vão, a maioria de vocês que vão entrar no mercado de trabalho agora, ou daqui a um tempo, eu recomendo fortemente que vocês busquem se especializar em um nicho específico. Se especializar em um nicho específico e não ficar tentando abraçar o mundo. E eu falei também de funding. O que é o funding? É como eu vou bancar para essas obras. A gente fala assim, mas para ser incorporador, então tem que vir uma família rica para eu ter um dinheiro para fazer um prédio inteiro, para eu conseguir alavancar? Não. Para eu para eu conseguir incorporar, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que entender como funciona todo o processo. A parte técnica da engenharia ajuda demais, igual eu falei, mas a gente tem que ter o conhecimento. Então, basicamente, o funding é como eu vou pagar por essas obras. Igual eu falei, eu não preciso ter esse dinheiro todo. E é uma decisão estratégica para o empreendimento. Aqui eu já estou entrando numa parte um pouco mais avançada da incorporação. Eu não vou entrar tão fundo, até porque muita gente que está vendo, a gente que está escutando, é estudante. Então, vocês têm que primeiro entender qual que é o modelo de negócio, como é que funciona, para depois ir em outras áreas mais profundas, né? E aqui, falando também dessa parte de funding, para eu estruturar meu negócio imobiliário, minha incorporação, eu tenho um modelo de debt e de equity. Aqui eu vou falar bem rápido, igual eu falei, aqui já está entrando num nível mais avançado, eu vou falar bem rápido para vocês entenderem que é assim que os incorporadores trabalham. Equity é participação societária. Basicamente, eu quero fazer uma incorporação, eu sei fazer, eu tenho todo o conhecimento que eu preciso, mas eu não tenho dinheiro. Então, na operação de equity, eu trago sócios para o negócio. Só que eu tenho outra operação que é o modelo de dívida, debt. Da mesma forma, eu tenho conhecimento, eu sei como é que faz, eu já tenho até uma experiência às vezes, mas eu não tenho dinheiro. Então, eu posso ir através de bancos, através de fundos de investimento, ter esse recurso para fazer o empreendimento. Aqui eu vou mostrar uma figurinha rápida, só para vocês entenderem. No debt, eu estou pegando um empréstimo e eu tenho a obrigação de pagar. No equity, eu estou trazendo sócios, que eu divido os lucros, mas eu também divido os prejuízos caso haja. Aí, só para finalizar essa parte, a dívida ela costuma ser mais barata
porém oferece um risco maior. Ou seja, eu estou fazendo uma dívida, se meu empreendimento é errado, eu tenho que pagar aquela dívida do mesmo jeito. Só que eu pago muito menos juros, muito menos participação do que no equity. Na operação societária, eu estou dividindo o risco, mas meu lucro também vai lá embaixo. Igual eu falei, essa é uma parte mais avançada, é bom só para dar uma pincelada para vocês verem se entende, se está tudo ok, mas eu não vou entrar tão a fundo nela. E agora sim, igual eu falei, eu quero abrir para o bate-papo exatamente para ver qual que é a dúvida que vocês têm mais sobre o tema. E para quem não me segue ainda, eu tenho um Instagram que eu divulgo conteúdo relacionado à incorporação imobiliária. Então, quem tem mais interesse nessa área, segue lá no O Incorporador, underline, @O Incorporador. Se precisar falar comigo, está aí meu e-mail, está aí o site que a gente posta conteúdo também. E é basicamente isso. Muito obrigado por ouvir. E agora vamos para a parte que eu mais gosto, que é de responder mais do que falar, né? Que até agora eu só falei. Então, vou interromper aqui Parece que é muito bom, interessante. É um tema que a gente está motivado, né? Porque é uma área que está crescendo muito. A gente está vendo muitas obras, né, desse tipo aqui no Brasil. E a gente teve algumas dúvidas, né, algumas perguntas. Eu vou estar lendo aqui. O Eduardo Fernandes. Eu não estava, né? Oi, pode falar. Não, é bom ver assim a interação. Igual eu falei, eu tentei apressar, foi até rápido em alguns pontos, exatamente para ver isso. A ideia básica é falar um pouco do que é incorporação e agora trazer essa coisa, o que as pessoas querem saber sobre incorporação. Até porque tem muita gente que está na graduação, por exemplo, que está naquela fase de pensar na carreira. Eu vou para projeto estrutural, eu vou para projeto sanitário, eu vou tocar obra, eu vou fazer isso. E é bom ver que existe outra alternativa além dessas. Porque quando eu fiz faculdade, ninguém me falava que eu poderia ser um incorporador imobiliário. Eu ouvia muito mais outras, até porque eu tinha muito poucos professores que eram incorporadores imobiliários. Na minha época, para falar a verdade, eu não lembro de nenhum que realmente era um incorporador. Então, como a gente não tem essa bagagem na faculdade, é interessante a gente ver no mercado de trabalho que tem esse outro tipo de opção. Mas aí vamos às perguntas aí. Vamos. O Eduardo Fernandes. O incorporador necessita de um terreno para usar como ponto de partida para o negócio? Ou pode vender um imóvel na planta antes do terreno estar completamente estabelecido? Você tem que ter o terreno. É porque, por exemplo, a incorporação imobiliária, você presume que você tem mais unidades dentro de um terreno e você está falando que naquele terreno específica, por isso que a gente faz isso no cartório de imóveis. Você está fazendo um registro de incorporação naquele terreno específico. Você vai falar assim, nesse terreno eu vou construir 100 apartamentos, cada apartamento vai ter tantos metros quadrados, vai ser assim. Então, presume-se que se eu já estou querendo vender, é porque eu realmente tenho terreno. Eu tenho, não precisa ser meu. Igual eu falei, existem formas de eu fazer parcerias, por exemplo, com o dono do terreno. Eu não preciso, que é a dúvida que muita gente tem, então eu preciso ter o dinheiro para comprar o terreno? Não, não é isso que eu falei. Mas eu preciso ter um terreno escolhido. Agora, como eu vou pagar esse terreno, existe uma modalidade que chama permuta imobiliária. Basicamente, a pessoa tem um terreno, é bem centralizado, é aqui, sei lá, no Jundiaí, em Anápolis. Eu tenho esse terreno ali e eu ofereço para a pessoa, ó, você tem esse terreno, mas eu vou construir no seu terreno e desse prédio que eu vou construir, eu vou te dar 4 apartamentos. Quando eles ficarem prontos. Isso se chama permuta imobiliária. Eu estou dando um exemplo bem grosso aqui de como funciona, mas é só para entender que eu não necessariamente, como incorporador, tenho que ter o dinheiro para comprar o terreno. Eu posso oferecer unidades futuras que ainda vão ser feitas para o dono do terreno. Entendi. A Valéria está perguntando, quanto tempo leva, em média, para construir uma carreira como incorporador? Essa é uma dúvida bem legal. Eu estou há 10 anos, eu acho que eu ainda estou no começo. Assim. A incorporação imobiliária, ela é assim, quanto mais o tempo passa, mais a gente está preparado para... Porque a incorporação imobiliária, ela tem um fator que muita gente não gosta por isso, você lida com grandes volumes de dinheiro. Não que o dinheiro seja seu, assim, que você tenha e seja lucro, mas passa pela incorporadora um volume grande, porque você está entrando muito dinheiro de banco ou de investidores que estão pagando por aquela obra e, ao mesmo tempo, você está
pagando para eles e está vendendo as unidades. Então, assim, circula muito dinheiro. Então, quanto mais o tempo passa, mais confiança você tem e mais histórico você tem para pegar empreendimentos maiores. Igual meus primeiros empreendimentos eram condomínios menores, era uma alavancagem financeira menor, mas hoje, cada vez mais, eu consigo ter empreendimentos maiores, volumes financeiros maiores. Então, assim, para quem quer ser incorporador, eu não recomendo que tenha pressa. Porque, por exemplo, nunca fiz nada. Você sair para um negócio de 200 milhões é um risco muito grande. Mas, às vezes, você for ir para um negócio de 500 mil, depois 1 milhão, depois 1,5 milhão, depois 2 milhões, com o tempo você vai criando tanto o conhecimento, vai aprimorando, quanto, como se diz, tanto o conhecimento quanto a facilidade de lidar com volumes maiores de dinheiro, ela vai melhorando também. Então, eu recomendo que comece pequeno e vá crescendo gradualmente, que é o que aconteceu com a grande maioria dos incorporadores do Brasil. Entendi. O Raulison Ottoni gostaria de saber a sua opinião sobre a implementação do PBQP-H, né? Qual a vantagem? Isso pode ser um diferencial, dentre outros aspectos que você tem sobre o assunto. Primeiro, PBQPH é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. É basicamente um programa de qualidade. É muito mais comum, antes da gente estar na faculdade, a gente ouvir falar da ISO. Ah, esse produto tem ISO. Vamos falar até de metro. Esse produto tem metro. O que quer dizer? Que ele passou por uma certificação de qualidade para aferir que os processos de como aquele produto foi feito são bons. O PBQPH é basicamente isso. Ele é um programa que audita a empresa nos processos dela. Então, a minha empresa, por exemplo, a gente tem um SGQ, que é um sistema de gestão da qualidade. A gente tem um departamento da empresa voltado para quê? Para ver se nossas obras estão seguindo procedimentos específicos, ou seja, eu tenho um condomínio que a gente está fazendo 80 casas. A casa número 2 foi feita exatamente da mesma forma, com o mesmo traço de concreto, com o mesmo prumo da alvenaria, ela foi feita no mesmo procedimento da casa 80. Isso que o programa de qualidade faz. Ele faz com que os processos da empresa funcionem. Então, você vai falar, qual que é a vantagem de ter esse sistema? A primeira, a minha construtora vai ter menos desperdício, a minha construtora vai ter mais credibilidade no mercado, ou seja, quando eu aviso para o mercado, eu aviso para os compradores, essa obra ela tem um certificado de qualidade. O que o cliente vai pensar? Não, então eu fico mais seguro em comprar, mesmo na planta, porque eu sei que essa empresa está seguindo essas premissas. Então, essa é uma das vantagens. Outras vantagens, algumas linhas de crédito, ou seja, quando eu vou fazer um empreendimento e vou ao banco pedir dinheiro emprestado para fazer o empreendimento, tem algumas linhas de crédito, principalmente na habitação popular, que só me emprestam se eu tiver o PBQPH, o certificado. Então, ou seja, eu quero construir um condomínio, que era Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Verde e Amarelo, o programa, e quero pegar o dinheiro na Caixa para fazer esse empreendimento. A Caixa vai me emprestar o dinheiro para bancar minhas obras. Esse é um dos momentos que eu preciso, porque no Conselho Curador da FGTS, que é quem tem esse dinheiro do programa, ele exige que as empresas que vão construir moradia popular, elas tenham o programa de qualidade. Por quê? Para não fazer uma obra porqueira. Para a gente que é engenheiro, isso é o quê? Isso é bom, porque a gente sabe o jeito melhor de fazer obra. Se a nossa empresa tem um programa de qualidade, isso para a gente não é problema. Programa de qualidade atrapalha quem não se preocupa com a parte técnica, que eu acho que não deve ser o caso de ninguém. Agora vai falar, mas então, para pegar dinheiro no banco, o programa de qualidade é obrigatório? Também não. A maioria das linhas não exigem isso. Mas para as linhas, principalmente a de segmento popular, moradia popular, elas exigem. Entendi. A Thais Araújo está perguntando quais Deixa eu dar uma olhada aqui. Estratégias, né? Quais as estratégias utilizadas para se convencer o cliente a comprar um imóvel que ainda não existe?
Eu acho que muita gente aí já deve ter, inclusive, ter pai ou ter alguém que comprou. São estratégias muito voltadas para, na verdade, um pouco para o sonho e um pouco para a parte financeira. Quando eu vou comprar um imóvel pronto, eu tenho que ter no mínimo 20% do valor daquele imóvel em dinheiro. Ou seja, se eu vou comprar um imóvel de 200 mil, eu tenho que ter em dinheiro um imóvel pronto. Eu tenho que ter no mínimo 40 mil, fora a documentação, fora algumas outras coisas. Então, não, eu quero comprar um apartamento, quero mudar amanhã. Se eu não tiver 40 mil no meu bolso, eu não faço isso. Quando eu vou comprar um imóvel na planta, por exemplo, eu vou fazer um prédio e vou entregar daqui 2 anos. Eu posso pegar esses 40 mil, o imóvel é os mesmos 200 mil, e parcelar para o cliente durante a obra. Ou seja, para eu comprar esse imóvel na planta, na verdade, eu preciso só de 10 mil, o resto eu parcelo. Então, eu consigo fazer esse compromisso, consigo me organizar. Então, essa é uma das táticas usadas na parte financeira. Ou seja, você facilita a compra para o cliente, ele tem que ter menos recursos. Uma outra tática, a gente costuma trabalhar muito com apartamentos e casas decoradas. Então, o cliente ele vai lá, eu não tenho um imóvel pronto, mas eu faço um imóvel decorado, que eu consigo vender todo o empreendimento, às vezes eu estou fazendo ali 150 casas. Eu faço só uma, decoro ela e vendo todas as outras 150, o cliente olhando aquela. Então, aquela unidade decorada, ela me ajuda como estratégia. E outra coisa, eu posso fazer a maquete eletrônica, que aí vocês aprendem um pouco na faculdade sobre Revit, Lume, aqueles programas lá de maquete eletrônica. Eu posso... Hoje a gente tem várias formas de marketing e tal, mas a parte de venda em si é mais voltada para a imobiliária. Mas na parte do construtor, do incorporador, é mostrar vantagens para esse cliente. E as duas principais que eu vejo através de um fluxo de pagamento mais fácil para o cliente, e a outra vantagem mostrando como que aquilo vai ficar depois de pronto. Então, muita gente ela quer sentir. Não, eu queria ver como é que esse trem vai ficar pronto. Então, você faz um apartamento decorado, faz uma maquete eletrônica e a pessoa ela consegue imaginar aquilo. Aí isso facilita a venda na planta. Entendi. O Raulison o Tony está agradecendo aqui o esclarecimento e o Vitor Oliveira está perguntando. A construção de um condomínio horizontal de casas sem a venda dos imóveis na planta pode ser considerado uma incorporação? Não. A incorporação imobiliária presume-se que tem a venda na planta. Então, basicamente, a gente registra a incorporação, ou seja, eu quero fazer 50 casas nesse terreno aqui. Quero fazer um condomínio fechado, vai ter uma piscina, vai ter não sei o quê. Eu faço todos os memoriais e eu registro isso em cartório, tudo que eu vou fazer lá, depois de registrado no cartório, eu estou habilitado a vender aquelas unidades, mesmo antes de estar pronta. Se eu não preciso fazer isso, porque as unidades já estão prontas, aquilo não é uma incorporação imobiliária. É o que eu falei que às vezes confunde. Aí já é um desenvolvimento imobiliário. Eu, como incorporador, também faço desenvolvimento imobiliário, porque são atividades muito parecidas. Eu já tenho um conhecimento do mercado, eu já conheço aquele mercado, eu conheço de obra, eu faço tudo, não tem por que eu não fazer os dois. Então, eu costumo trabalhar nas duas frentes, tanto no desenvolvimento imobiliário, que é isso que ele está falando, estou construindo um condomínio horizontal de casas e vou vender depois de pronto, isso é um desenvolvimento imobiliário, que é uma atividade muito parecida, mas eu não preciso do registro de incorporação. Entendi. O Lauro Cruvinel está perguntando, entre as 5 competências, gestão de empresa, matemática financeira, tributação, noções jurídicas e vendas, quais delas é a mais importante e relevante na vida de um incorporador? Aí eu falaria que não tem mais importante. Esse é o mínimo que você tem que saber. A gente poderia falar mais, mas essas 5 que eu listei, a gente não aprende na faculdade, igual eu falei, a parte técnica a gente já tem que vir com a bagagem. Mas falando da parte não técnica, não é tão engenharia, que é isso aí, a gestão da empresa eu tenho que saber gerir, porque eu tenho que saber quantos funcionários eu vou ter que ter, eu tenho que saber que tipo de pagamento eu vou fazer, como que os pagamentos da minha empresa vão ser feitos, eu tenho que saber essa parte toda. Matemática financeira, se eu não souber a conta, se eu não souber fazer uma conta bem feita, calcular TIR, calcular VPL, calcular
várias coisas ali, o payback, a exposição de caixa. Se eu não souber fazer bem essas partes, eu provavelmente vou ter prejuízo, porque eu não vou estar entendendo todo o processo. Então, é uma parte para quem quer incorporar de extrema importância. Então, eu não sei se é uma matéria aí para vocês é optativa ou está dentro de alguma matéria, matemática financeira? Matemática financeira Geralmente, dentro de estatística. exatamente. Na minha faculdade também foi dentro de estatística. Então, assim, meu conselho, o que vocês vão ver em estatística é o básico do que você precisa saber. Eu recomendo para todo mundo que quer ser incorporador fazer essa matéria 2, 3 vezes. Porque, assim, saiba tudo disso, que isso vai te ajudar de um tanto. Depois que eu não estou brincando, isso vai ajudar, assim, demais a entender o processo, a fechar negócio. Primeira coisa que você tem que fazer para ter um negócio é fechar o negócio. Quem entende de matemática financeira tem uma vantagem competitiva imensa. E assim, é muito pouco engenheiro que sai da faculdade sabendo matemática financeira. A maioria das pessoas fala, não, nunca mais vou ver isso na vida, estatística, matemática financeira, digamos assim, vou levar na barriga. Lá na minha faculdade era 5,75 a média para passar, não sei como é que é aí. Mas aí tinha muita gente que... A gente também tem economia. Economia também a gente vê muito essas questões. Ah, ótimo. Então, assim, para quem tem interesse em incorporação imobiliária, faz essas matérias 2 vezes se precisar, mas sai tirando 10. Porque ela vai ser o básico que você vai ter que saber para o próximo passo, né? E sobre as outras aqui, tributo, direito, você não precisa saber tão a fundo, mas você tem que entender até para ver se o que o advogado está te falando, o que o contador está te falando, faz sentido dentro do seu negócio. O Adler Meira está perguntando, para o início, né, como construtor na construção de casas sobradas geminadas, é uma boa para o mercado em Goiás? É uma pergunta para quem mora em Santa Catarina, né? Não, eu moro em Goiânia. Ah, mora em Goiânia? Bom demais. Eu fiz faculdade em Santa Catarina, mas eu moro em Goiânia. Então eu conheço bem o mercado de Goiás. Eu falo assim, com certeza é um bom mercado para começar. Você começa menos alavancado, é um fluxo de caixa menor, igual eu falei. Por que para virar um incorporador demora muitos anos? Porque você vai criando coragem com o tempo. Você vai aumentando seu conhecimento, vai aumentando seus contatos, seu know-how, expertise. Então, começar pequeno é o que eu mais recomendo. Eu acho que é o melhor caminho para todo mundo. Você não tomar um tombo feio no começo e desanimar, né? Então, você começa menor, que se tiver algum desvio no caminho, o tombo é menor também. Exatamente. O Eduardo Fernandes está fazendo um comentário aqui. Na minha cidade, tem uma incorporação assim, onde foi feita uma casa modelo. As demais foram todas vendidas usando a casa modelo como referência. Muito bacana. Isso é ótimo. Isso é assim, eu costumo fazer isso nos meus empreendimentos e eu acho o melhor negócio. Porque eu consigo vender na planta, consigo capitalizar e antes de existir tudo eu já vendo. Eu já tenho os clientes para aquilo ali. Porque o que é prejuízo para o incorporador? Se eu, por exemplo, construo tudo, não vendo nada durante a planta, e depois de pronto o empreendimento que eu vou começar a vender, aí já tem um condomínio, eu vou ter que ficar pagando o condomínio daquelas casas não vendidas. Eu tenho IPTU, eu tenho que ficar pagando IPTU daquelas casas não vendidas. Então, isso tudo vai sendo caro para mim, isso tudo vai custando dinheiro. Chega no final das contas, seu lucro está sendo consumido pelas unidades em estoque, que são as não vendidas. Então, se a gente antecipa a venda, quando a gente chega no imóvel pronto, ou ele está todo vendido, ou ele está quase todo vendido. Então, isso para a gente é muito mais saudável financeiramente. Bem legal mesmo. O Rafael Martins está perguntando, tem um prazo máximo para entregar o projeto ou é um acordo? É um acordo. Antes, quando você faz o registro da incorporação, você define essas coisas também. Quando a gente faz o contrato com o cliente, por exemplo, eu estou te vendendo uma unidade na planta. Nesse contrato, eu vou colocar o prazo que eu vou entregar. Falou, eu estou te vendendo agora, mas eu só vou entregar isso em, vamos supor, dezembro de 2023. Eu tenho a obrigação de fazer a obra nesse prazo. Se eu não fizer, aí eu posso ter problemas legais, eu posso ser acionado na justiça, tem algumas penalidades. Mas não tem um prazo máximo. Mas é lógico, por exemplo, não, para não ter perigo, eu vou falar que eu vou construir em 10 anos. Você não vai arrumar comprador, porque o cara vai virar assim, não, mas você só vai entregar daqui 10 anos? É, só daqui 10 anos. Falou, não, então daqui 8 eu te ligo. Não vou comprar isso agora. Então, assim,
quanto menor o prazo, mais fácil é de vender. Então, só que tem que ver se dá tempo de construir. Então, não adianta eu falar, não, eu vou vender um prédio aqui para entregar em 12 meses, um prédio de 50 andares. Vai dar tempo de fazer? Não vai. Não tem como a gente concretar, sei lá, 5 lares por dia. Isso não tem 5 lares por mês. Isso não tem como. Então, assim, você tem que ter um tempo ótimo, que é o suficiente para terminar a obra, mas também não é longe demais para ninguém querer comprar. Entendi. Eu acho que é isso. A gente acabou nossas perguntas, né? Os comentários que o pessoal foi colocando durante a palestra, né? E a gente agradece bastante, Caio, pela sua participação. É um tema que a gente viu, né? Que era um tema muito interessante para a gente estar comentando aqui, porque é um tema que está crescendo bastante aqui no estado de Goiás, né? Por todo lado que você vê, a gente está vendo essas obras de incorporadoras. E outra vantagem para quem é engenheiro é que, por exemplo, quando você presta o serviço de construtora, você presume que tem que ter uma pessoa te contratando para fazer aquela obra. Então, assim, quando a gente é incorporador, a gente pode contratar a gente mesmo, digamos assim. Então, a gente cria o negócio, arruma as formas de financiamento e tudo mais para conseguir bancar aquela obra, e a gente mesmo se contrata para construir. Então, por que é um bom caminho para a engenharia? Porque a minha demanda ela é muito gerada por mim. Igual você está falando, está tendo muita incorporação. Para engenheiro, isso é excelente. Quanto mais incorporação tiver, mais mercado de trabalho tem, mais opções de trabalho as pessoas têm, né? Exatamente. Então era isso, a gente agradece bastante, né? A gente com certeza teremos outras oportunidades. A gente deixa seu contato aí para todas as pessoas que estão assistindo, né? @oincorporador, né? Segue lá, gente, que tem muito conteúdo bacana sobre esse assunto, né? Vocês vão aprender bastante lá com o perfil do Caio. E é isso. Muito obrigado. Isso aí, galera, brigadão. Precisar de qualquer coisa, manda lá no incorporador que a gente responde, vê o que dá para fazer. Conhecimento, ele é bom, porque quanto mais você compartilha, mais você recebe, né? Então, o que precisar da gente, estou compartilhando muito conhecimento lá também. Aqui foi uma coisa mais rápida, né? A gente tentou passar o máximo que deu no período, mas a gente vai estar lá e o que precisar da parte de incorporação imobiliária, contem comigo aí. E brigadão pelo convite. E bom curso de Excel aí para todo mundo também. E boa sorte no sorteio, né? Muito obrigado.